Louis Vuitton é a marca de luxo mais valiosa do mundo. Seu CEO, Bernard Arnault, também é o segundo homem mais rico do planeta, com um patrimônio líquido de cerca de 180 bilhões de dólares. Olhando para o sucesso atual, você nunca imaginaria que a empresa foi fundada por um homem que era sem teto durante a adolescência, não tinha educação e dormia em uma floresta. Louis Vuitton é uma verdadeira história do lixo ao luxo. No entanto, a empresa também seria alvo de uma aquisição hostil, inúmeras ações judiciais e uma série de outras controvérsias. Esta é a história incrível da Louis Vuitton e como um pequeno negócio familiar evoluiu para uma das marcas mais poderosas do mundo. Conheça a incrível saga de Louis Vuitton, um jovem destinado a ser esquecido pela pobreza, mas que desafiou as adversidades e criou um império admirado globalmente. Nascido em uma remota vila francesa em 1821, Louis cresceu cercado pela rudeza na vida do campo. Sem eletricidade nem água encanada, a sua família batalhava pela sobrevivência. Seu pai, Xavier, era um humilde moleiro e agricultor, enquanto sua mãe, Corinne, confeccionava chapéus para ganhar alguns trocados. Sem acesso à educação formal, Louis foi privado do conhecimento, condenado a uma existência obscura e limitada. No entanto, ele lutou com todas as forças, trabalhando sem trégua nas plantações para garantir o pão de cada dia de sua família. Mas a vida é implacável e uma tragédia abateu o jovem Louis. Aos 10 anos de idade, a cruel e súbita morte de sua mãe o mergulhou em uma escuridão ainda mais profunda. A nova madrasta, uma vilã manipuladora, instigou conflitos terríveis que o levaram a uma drástica decisão: escapar de casa e enfrentar o mundo sombrio sozinho. Com apenas 13 anos, Louis embarcou em uma viagem para Paris. Sem recursos, mas transbordando de coragem, ele percorreu as estradas lamacentas e trilhas perigosas. Imagine o desespero de suas noites solitárias, faminto e tremendo de frio, sob uma mera proteção de uma capa rasgada. Cada passo era uma prova, mas Louis Vuitton nunca perdeu a fé. Desbravando vilas desconhecidas, ele batalhava por um punhado de moedas, trocando trabalhos esporádicos por comida. Mas a vida miserável na estrada não o abateu, pois de cada experiência ele colhia habilidades valiosas de artesãos. Lapidando a sua mente como um diamante bruto, Louis se tornou um mestre da versatilidade, dominando os segredos do metal, da pedra, do tecido e da madeira. Cada habilidade era um tijolo no alicerce de sua ascensão épica. Porém, a rota para Paris se estendia além do horizonte, com muitas provações. Um sofrimento inimaginável pairou sobre Louis Vuitton. Seu coração pulsava com a esperança de encontrar um futuro melhor. Mas os dias se arrastavam como décadas e sua jornada se tornou uma odisseia quase interminável. Foram 3 longos anos de sacrifícios e dor, até que finalmente ele chegou à cidade dos sonhos, Paris, e ela se revelou diante de seus olhos exaustos. A viagem pode ter sido difícil, mas a história está apenas começando. O jovem aprendiz Louis Vuitton mergulhou nas altas rodas da aristocracia, onde a realeza reconheceu seu talento excepcional e o elevou a uma posição de destaque entre os fabricantes de caixas. Em meio a ricos e poderosos, Louis dominou seu ofício com maestria e empreendeu uma escalada meteórica rumo à glória. Nada poderia detê-lo, nem mesmo o fato de ter sido um adolescente sem teto, faminto e que dormiu diversas vezes nas florestas. Imagina a cena de Louis Vuitton, um menino desamparado, agora trabalhando incansavelmente e conquistando o coração da imperatriz da França. Essa impressionante reviravolta o impulsionou da alta sociedade, onde todos cobiçavam as suas criações sob medida. Mas isso era apenas o começo da saga arrebatadora de Louis Vuitton.
Movido por uma visão extraordinária, ele fundou seu próprio negócio de fabricação de caixas, ousando em mudar o jogo das viagens de luxo. Com um toque genial, Louis criou um novo conceito de bagagem, rompendo as amarras do passado. Esqueça as caixas pesadas e arredondadas, impraticáveis e ineficientes. Louis Vuitton revolucionou tudo, apresentando malas leves, duráveis e à prova da água, sem falar no seu design inovador, que tornou possível empilhar várias malas e agilizar as viagens. Uma verdadeira disrupção na era das bagagens. A partir daí, o sucesso de Louis Vuitton foi meteórico. Suas malas, rapidamente reconhecidas como um ícone de elegância, tornaram-se um acessório imprescindível da elite. Uma legião de clientes buscava a exclusividade e a grandiosidade das criações de Louis Vuitton. Como um catálogo deslumbrante, a marca conquistou corações e mentes, cruzando fronteiras e encantando realezas até mesmo em terras distantes, como o Egito. Louis Vuitton se tornou uma sensação global e seu prestígio crescia a cada encomenda. A fábrica de Louis Vuitton não era mais apenas um sonho distante, mas uma realidade esplendorosa. Empregando uma equipe de 20 artesãos na época, o negócio prosperava e o mundo aclamava por suas obras-primas. E assim, envolto em glória, Louis parecia destinado a brilhar eternamente. Mas como em todo grande conto épico, um turbilhão de acontecimentos inesperados aguardava o destino desse gênio visionário. A guerra se aproximava e os céus escureciam novamente para o magnífico império de Louis Vuitton. Em 1870, o mundo de Louis Vuitton foi abalado pela guerra franco-prussiana, obrigando-o a escapar de casa e se refugiar ao meio do caos e a escassez. A destruição de sua loja, quando finalmente retornou, foi devastadora, mas ele se recusou a desistir. Em um ato de audácia, Louis investiu suas economias para reerguer o negócio das cinzas, transformando-o em uma maravilha imbatível. Aproveitando a oportunidade gerada pela guerra, Louis Vuitton expandiu-se para uma localização estratégica em Paris, ao lado da estação ferroviária e do luxuoso Grande Hotel. Era o destino ideal para viajantes em busca de novas bagagens. Em 1872, Louis lançou um design revolucionário: malas de lona bege com listras. A febre da moda instantaneamente varreu a cidade, e o estilo inovador se tornou um símbolo de status e modernidade. Outras marcas tentaram imitar o fenômeno, mas suas falsificações toscas não se comparavam à autenticidade das malas Louis Vuitton. E ao passar dos anos, a Louis Vuitton continuou a sua jornada rumo ao pódio do sucesso. A morte de Louis não significou o fim, mas sim o início de um legado épico, que foi seguido por seu filho Georges. Esse herdeiro destemido almejava conquistar o mundo, e ele fez expandindo a marca para além das fronteiras francesas. Contudo, as sombras da falsificação ameaçavam turvar o brilho da Louis Vuitton. Em resposta a esse desafio, Georges concebeu uma solução brilhante: o icônico monograma LV. As iniciais homenageavam o fundador, seu pai, Louis Vuitton, eternizando o seu nome na alma da marca e garantindo a sua exclusividade. Enquanto a Louis Vuitton florescia, um mundo de novas oportunidades se abria. Graças à lendária Coco Chanel, a empresa que adentrou o universo das bolsas de luxos com designs inovadores e ousados, a Bolsa Alma tornou-se um símbolo de elegância, impulsionando o fascínio por bolsas pequenas e sofisticadas. A Louis Vuitton reinventou o conceito de bolsas, tornando-as um sinônimo de glamour e fashion. No entanto, a história registra um momento sombrio, que durante a Segunda Guerra Mundial, Paris viveu tempos tenebrosos e a Louis Vuitton enfrentou uma encruzilhada de escolhas difíceis. Sobreviver era a prioridade, e colaborar com a Alemanha nazista tornou-se uma necessidade, e documentos históricos escondidos vieram à tona, revelando uma parte sombria e controversa da história da Louis Vuitton. Enquanto a empresa se envergonhava desse passado, alguns argumentavam que a sobrevivência exigia sacrifícios inimagináveis. Afinal, muitos outros estilistas também fizeram escolhas complicadas para proteger seus legados. A Louis Vuitton sobreviveu ao turbilhão da guerra, emergindo como um farol de elegância e luxo,
Suas criações aperfeiçoadas por artesãos especializados continuam a deslumbrar o mundo da moda até os dias atuais. Agora mergulharemos na quarta geração dessa lendária dinastia, mas como um protagonista diferente dos anteriores. Henry, um visionário audacioso, já trazia em seu currículo uma astúcia empresarial vinda de um império que ele comandava. E assim, ao assumir o controle da Louis Vuitton, ele decidiu trilhar caminhos nunca antes imaginados, elevando a marca ao patamar cósmico. Em uma impressionante metamorfose, Henry fez modificações grandiosas na Louis Vuitton, transformando-a de uma joia familiar em uma colossal corporação, cujo seu brilho ofuscava todas as outras lojas. O modelo de negócios foi revolucionário, passando do atacado para o varejo. Em uma jornada vertiginosa, a marca expandiu-se para territórios distantes, incluindo o misterioso Japão, e ao longo de 6 anos, o êxito foi tão estrondoso que as vendas, corrigidas pela inflação moderna, explodiram de 20 milhões para espantosos 260 milhões de dólares. Mas as emoções não param por aí. Em um golpe de mestre em 1984, Henry lançou a Louis Vuitton ao público, com 1 milhão de ações disputadíssimas, avaliadas em 63,63 dólares cada. Esse impulso irresistível e o influxo de capital incendiaram a chama da Louis Vuitton, que acendeu suas velas luminosas ao redor do globo. Em um êxtase financeiro, em 1987 a marca atingiu um incrível marco de 1 bilhão de dólares em vendas. Henry decidiu que a Louis Vuitton deveria se unir à lendária Moet Hennessy, produtora de bebidas de luxo, em uma aliança que ressoaria pelos séculos, e assim eles deram a origem de um império de luxo chamado LVMH, cujo poder de fogo abalou os alicerces do mundo da moda. Com recursos combinados, era uma receita rumo à grandiosidade. Contudo, uma trama traiçoeira estava prestes a se desenrolar. Em meio a desentendimentos com o presidente da Moet Hennessy, Henry chamou um estrategista das sombras, o magnata imobiliário Bernard Arnault, para ajudá-lo, mas essa decisão estonteante desencadearia uma revolta colossal. Bernard seguiu um plano maquiavélico de forma sorrateira e adquiriu 43% das ações da Louis Vuitton. Com o apoio das famílias Moet e Hennessy, ele elevou-se ao posto de poder supremo da LVMH. A batalha feroz eclodiu nos tribunais, com Henry buscando retomar o controle da Louis Vuitton, mas a guerra caiu sobre seus ombros como uma tempestade impiedosa e ele foi forçado a abandonar a luta, deixando para trás uma família atormentada e a primeira vez em quase um século que nenhum Vuitton governava o império da moda. Bernard emergiu triunfante do centro do furacão, provando ser um gênio dos negócios e conquistando o título de CEO da LVMH. Com uma fortuna que desafia a compreensão humana, ele é contestadamente aclamado como um dos homens mais ricos do planeta. A sua ousadia impecável e visão inigualável resultaram em um império de luxo com mais de 70 marcas prestigiosas sob o seu comando. A Louis Vuitton não está livre de seus dramas cativantes. Com um exército astuto de juristas, eles são implacáveis em sua perseguição aos infratores de direitos autorais. Ninguém está a salvo das suas garras litiginosas, nem mesmo o gigante da tecnologia Google, que se viu envolvido em uma batalha judicial por supostamente direcionar clientes para bolsas falsificadas. A Louis Vuitton engrenou uma aliança de tirar o fôlego com ninguém menos que a inovadora marca de streetwear Supreme. Faíscas voaram e o público-alvo dos devotos da LV expandiu-se para territórios desconhecidos. Porém, essa colaboração se transformou em um conflito cataclísmico. A Louis Vuitton processou a Supreme por ousar flertar com o seu logotipo sagrado, mas prepare-se, pois a história tomou um rumo surpreendente quando o fascínio pelo lucro levou a uma reconciliação desconcertante. Suas criações conjuntas agora comandam os preços estonteantes, com alguns itens da LV Supreme alcançando somas astronômicas, como um baú de couro à venda que custa inacreditáveis 125 mil dólares, ou um moletom da LV Supreme com um preço espantoso de 5 mil dólares. E
Hoje, a Louis Vuitton é uma referência inquestionável de prestígio, cobiçada por muitas celebridades e ícones da moda. Seus produtos transcendem o tempo, desafiando as marés cambiantes da indústria, enquanto permanecem eternamente enraizados em tradição e excelência artesanal. Com uma coleção impressionante de marcas luxuosas sob o comando de Bernard, o Império LVMH é uma constelação brilhante, cada marca brilhando com sua própria luz única. Enquanto o legado de Louis Vuitton avança destemidamente para o futuro, é impossível esquecer as origens humildes do fundador. A jornada de um adolescente sem teto que a coragem e a tenacidade mudou a face do mundo na moda. A Louis Vuitton é a personificação de um sonho, um testemunho inspirador de que com a força de vontade e dedicação apaixonada não há qualquer obstáculo intransponível. A história extraordinária da marca ecoará pelos séculos, uma prova viva de que a resiliência e a criatividade e a ambição podem transformar a adversidade em triunfo brilhante. Essa é uma história que brilha como as estrelas e continuará a iluminar o mundo com a luz da moda imortal e inigualável. Bem-vindo ao reino inesquecível da Louis Vuitton.